We've spoken to some degree now about the methodology that we're using in the Midnight Cry. Nós falamos sobre a metodologia que nós usamos para o clamor da meia-noite. I want to reiterate that it's not anything new. E eu gostaria de falar novamente que não é algo novo. It's bringing together all of the concepts that we've known in the past. É apenas colocar junto todos os conceitos que nós já sabíamos no passado. Those truths. E é realmente um refinamento daquelas verdades. We take the methodology of line upon line, Pegamos a metodologia de linha sobre linha and now we combine it with the idea of progression, e agora a gente combina com uma ideia de progressão. and we then see the idea of lines of failure and lines of success. Então a gente viu a ideia de linhas de falha e linhas de sucesso. And it's based upon these ideas that we have developed what we understand to be the Midnight Cry. E é baseado nessas ideias que nós desenvolvemos aquilo que a gente acredita ser o clamor da meia-noite. 1 second. Só um minuto. Could you refill this form? These ones are for this. That's a. If you just fill that one up. So, it's using this refined methodology Então é usando essa metodologia refinada that has created this new light that we're now understanding. que essa nova luz que a gente entende foi criada. Let me try and give an example Eu vou tentar aqui dar alguns exemplos how new light works. de como uma nova luz funciona. If you were to do a review of Ellen White's writings, Se você fizer uma revisão dos escritos de Ellen White, whether you'd go to Spiritual Gifts Volume 1, se você for para Spiritual Gifts, volume very 1, beginning, logo no início, or you went to the Great Controversy, ou se você for para o Grande Conflito, 1911 version, a versão de 1911, the very end, no final, everything in between. e tudo no meio, entre. If you were to do a survey of Ellen White's works, Se você fizer uma revisão dos escritos de Ellen White line, e colocá-los em uma linha, I think this is what you would see. eu penso que é isso que você verá. She would begin in 1798. Começando em 1798, And she would tell you that this was the time of the end. e ela vai te falar que esse é o tempo do fim. She'd run you through a 46-year history, E ela vai te levar para uma história de 46 anos, which has a lot of detail in it, que existe muitos detalhes, bring you to the year 1844. e te levar para o ano de 1884. Once she brings you to this date, Uma vez que ela te leva para essa data, there is not much more information that's given, não existe muita informação a mais que é dada. no guidelines, Não existe nenhuma guia, nenhuma linha guia, nenhuma direção, until you get to the Sunday Law. até você chegar para o decreto dominical. From the Sunday Law, Do decreto we dominical, have some information. nós temos algumas informações. The loud cry, O clamor da meia-noite, the close of probation, fechamento da porta da graça, 7 plagues, as 7 pragas and then the second advent. e o segundo advento. That's pretty much all the information that Ellen White will give you. Essa é basicamente toda a informação que Ellen White ela vai te dar. Now, I haven't included 1888 here. Agora, eu não incluí 1888 aqui, 1888 would be in this history. porque 1888 seria naquela história And ali. if we were to come up with a random date, E se a gente vier com uma data, 1899 com qualquer data, por exemplo, 1889. could have been a Sunday É law. 1889 pode ser aqui no decreto dominical, Filled in that history. e tudo aquilo seria encontrado nessa linha, nessa história. This is pretty much everything that Ellen White speaks about. Então, isso aqui é basicamente tudo que Ellen White fala.
when we take this model, Quando a gente pega esse modelo, you begin to run into difficulties straight away. você começa a ter algumas dificuldades logo em seguida. I mentioned 2 books. Eu mencionei 2 livros. Do you remember what they were? Você lembra quais eram? Spiritual Spiritual Gifts, Volume 1 volume 1, and The Great Controversy. e O Grande Conflito. I just referenced the 1911 version. E eu vou fazer referência da versão de 1911. You go to the 1888, it's the same book. Você pode ver para a versão de 1888, é o mesmo livro. În 1888 este aceeași carte cu cea din 1911. And what I said, Și ce am E o que eu spus, disse, if you went from the first book to the last, que você vai para o primeiro até o último livro. this is the model that you would see. Esse modelo que você verá. O să observi acest model, Now, această linie. Agora, that is not technically correct. isso não Ce am está spus tecnicamente nu este- correto. ce am făcut- Da, ce am prezentat nu este tehnic corect. And I want us to really think about this Și aș Eu vrea gostaria que cu você adevărat să realmente vă gândiți la pensasse asta, sobre isso, because it's become a subject of controversy in our movement. porque isso está se tornando um assunto de controvérsia no nosso movimento. Many sisters today Muitas irmãs hoje no nosso movimento Mișcarea noastră are starting to wear trousers, estão começando a usar calças. and it's caused somewhat of a shaking in our movement. E está trazendo um pouco de sacudidura dentro do nosso movimento. People are surprised and shocked by what they see. As pessoas estão surpresas e chocadas com o que elas estão vendo. We've even gone to the lengths of ordaining women. A gente também chegou ao ponto de ordenar mulheres no nosso movimento. Hirotonim femei la noi în mișcare. People see this as even further evidence of strange developments. E as pessoas veem que estão vendo que isso ainda é mais uma evidência de. But the thing that's really troubling people Mas na verdade aquilo que as pessoas estão realmente sendo is this line. Este această linie. estão This is what is causing people consternation. Această confusas linie é porque essa linha que está oamenilor consternare. trazendo para as pessoas um pouco de confusão, um pouco de Everybody's problema. familiar with this information. Todos estão familiarizados com essa informação, Even if you're not part of this movement, mesmo que você não seja parte do movimento. just a regular Adventist would recognize all of this information. Um adventista regular vai reconhecer toda essa informação. There's nothing new there. Não existe nada novo ali, But there's a problem. mas existe um problema. If you recall what I said in my introductory thoughts, Dacă Se você ai lembra o que eu văzut falei această nos meus pensamentos what introdutórios, did I say? ce am o que eu spus? falei? If you go from the first book, Dacă mergi de la Você prima carte, vai do primeiro the livro last book, ao último livro, what will you see? o que você vê? This. această Isso. linie, această schemă. And that is not true. Și asta Isso nu não este é adevărat. verdade. It's not true that you will see that. Nu este Não é adevărat că verdade vei que vedea você verá isso. What is true O que é verdade is that you will see this structure. é que você verá uma Vei vedea această estrutura. structură. You'll see this framework there. Você verá essa moldura, But the symbols mas os símbolos of each of those waymarks, de cada some um, of them are not the same. mas os símbolos de cada um desses marcos não são os mesmos Between the first book and the last. entre o primeiro e o último Prima livro. carte și ultima carte. And I really want us to meditate and think about Și that. aș vrea Eu gostaria să muito que a meditați gente pe acest pensasse e meditasse What sobre we've isso. done in our movement O que nós fizemos no nosso movimento, is we're falling into the trap a fost să cădem nós în capcana. realmente of taking the last books, começou a pegar os últimos the livros, later works, os seus últimos escritos, using that as our reference point Și să e usando eles como nosso ponto de referência to create this symbol. ca să para creăm criar aceste esses simboluri, símbolos. aceste marcaje. And in doing that, E fazendo isso, what we have done o que a gente fez is confuse the subject of being literal and the subject of being spiritual. a gente começou a fazer confusão entre o assunto de ser algo literal e espiritual. I'm not going to develop that thought, Eu não vou desenvolver todo esse pensamento, but I want to say the same thing in a slightly different way. mas eu quero falar a mesma coisa, mas de uma forma um pouco diferente. When we speak about progression, Quando a gente fala sobre progressão, whether it's in this generic model or this one here, seja nesse modo genérico ou nesse outro, what you begin to see o que você começa a perceber is the issue or the subject of dispensation. é que o assunto sobre dispensação, We have
Nós temos 4 aqui. 4 dispensations. 4 dispensações. Now, when you first entered the movement, Agora, logo quando você entra no movimento, for any length of time, se você está dentro do movimento já por algum tempo, you would have had a line of history você vai ver uma linha from de the uma beginning to história, the end, do início ao fim, and we would have had 4 histories, e nós tínhamos aqui 4 histórias, which we call 4 dispensations. que nós chamávamos de 4 dispensações, que nós chamamos de 4 dispensações. This would be Genesis, Aqui seria Gênesis, and this would be Revelation. e aqui seria Apocalipse. Or people have said it this way: Ou Eden as pessoas podem falar dessa forma, Éden, to Eden, a Éden, Alpha Alfa, to Omega, a Ômega, beginning to the end. do começo ao fim. And in this long history, E nessa história longa, we mark 4 separate histories. a gente marca 4 histórias separadas. The story of Moses, A história de Moisés, the story of Christ, a história de Cristo, the story of the Millerites, a história dos Mileritas and our story. e a nossa história. And you'll see each one is interspaced with long periods of history. E você vai ver que cada um tem um longo espaço de história entre um até o outro. And what we would do, E o que nós fazemos? get a pair of scissors and cut this line. A gente pega uma tesoura e corta essa linha. Farfece și să tăiem aceste linii. And bring all of these histories together, E trazendo todas essas histórias juntas, like this. como Cam isso. așa. And that's correct to do. E isso é certo fazer, It's not a problem. não tem problema. There's another way to approach this history, Mas existe uma outra forma de abordar essa história, which is what we brought to view here. que é o que nós trouxemos ali. As I told you, that was Acts of the Apostles, chapter 5. A gente falou que isso foi de In that Atos dos history, Apóstolos, capítulo 5. we E had naquela one história, dispensation. nessa história a gente tem 2 We dispensações. had 4. E nessa aqui a gente tem 4. So this is dispensation 1, Então essa é a dispensação 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. So we're familiar with the concept of dispensation. Então nós estamos familiarizados com o conceito de dispensação. What we did earlier here O que a gente fez antes aqui was to look at this dispensation, é olhar para essa dispensação, a 2, but this one, Dar aceea mas essa aqui this point here, É. where you separate from the old to the new. é este ponto aqui, onde a gente separa do antigo para o novo. vechiul și noul. So essentially, Então, essencialmente, we're looking at this dispensation here nós olhamos para essa dispensação aqui and this one here. e essa outra ali. That's what these two would be. Asta reprezintă Essa é o cele que essas două. duas ali seriam. Can everybody see that? Puteți să vedeți Todo mundo pode ver isso? spațiul acela alb reprezintă dispensațiunea dinainte de cruce. The history of the first advent, A história do primeiro advento, bef- this side of that is the literal church and the other side of it is the spiritual church. Istoria esse lado aqui é a igreja literal e do outro lado é a história da igreja espiritual. This is the Old Testament Esse é o Antigo Testamento and the New Testament. e o Novo Testamento. Este Noul Testament. So I've just done the same thing that you're familiar with, Então eu só fiz algo que você já está familiarizado, but I've just expressed it in a different way. mas eu só expressei de uma forma diferente. So we should be familiar with dispensationalism. Então a gente deve estar familiarizados com dispensação. Now, if we were to look at this story, Agora, se a gente for olhar para essa história, let's think about this part of history. vamos pensar aqui nessa parte da história. Now, we know that we take the Millerite history Que a gente sabe então que a gente pega a história dos Mileritas as our reference point or a template. Și e usar como nosso ponto de de referência. referință sau ca un model. That's all good. E bine. E está tudo bem fazendo isso. If we were to look at this history here Se a gente for olhar para essa história aqui and we were to expand it, e vamos expandi-la, Dezvolta-o. se formos expandi-la, this is the Millerite history. essa aqui é a história milerita,
E essa é a nossa. When we first began to look Quando- at this history here, Quando nós começamos a olhar para essa história we aqui, were not careful. nós não tínhamos muito There were things cuidado. we didn't fully understand or appreciate. Tinha algumas coisas que a gente não entendia completamente. So when we looked at this history, Então, quando a gente olha para essa história, because we were so heavily focused upon the works of Ellen White, porque a gente estava tão focado nos escritos de Ellen White, Ellen White. we took their history as this: a gente pegava essa história e fazia assim, Doar aceasta. 1798 to 1798 a 1844. I'm sure most of you are familiar with this study. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão familiarizados com esse estudo. This is the history of 46 years. Essa é a história dos 46 anos. John chapter 2 verse 20. João capítulo 2, verso 20. It takes 46 years to build a temple. Levou 46 anos para reconstruir o templo, para construir o Moses templo. was on Mount Sinai for 46 days. Moisés esteve no Monte Sinai por 46 dias. You look at the Ten Commandments. Se você olhar para os 4 mandamentos, os 10 mandamentos, 2 tábuas de pedra, Tablă de pietre. 4 on the first, 6 on the second. 4 no primeiro, 6 no segundo. Are 4 porunci, iar a doua are 6 porunci. So this number 46 comes up over and over again in different ways. Então, o número 46, ele vem em diversas formas no meio, né, na história. Então, a gente está bem familiarizado já com isso. Because of our perspective of the Millerite history and how Ellen White deals with that history. Por causa da nossa perspectiva da história millerita e como Ellen White lida com isso. Modul în care Ellen White are de-a face cu această istorie. Como ela lida com essa história. Então, a gente vem para a nossa linha. And we just said that 46 years is our history. Então, a gente simplesmente diz que esses 46 anos, os 46 dias, né, é a nossa história. Timpul sfârșitului. Então, esse aqui é o tempo do fim Aici ar fi e ali é uma porta fechada. Time of the end, și am E aqui a gente și tem o aici tempo do fim nostru, timpul sfârșitului. and we too would have a shut e door. nós também temos uma porta fechada. We said this was 1989. Então, a gente dizia que isso é 1989 Shut door. e nossa porta fechada, It would be the Sunday law. nós dizíamos que era o decreto dominical. All of that is fine. Então, até aí tá tudo bem, Basic level. La un de um nivel nível foarte bem básico. Problems begin to arise now. Só que daí, agora, os problemas começam a aparecer. So the first thing I want us to see, Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente percebesse we've got this line of information é que a gente pega essa linha Avem aqui această de linie informação, informație and it takes us from 1798 to the end. que nos leva de 1798 até o fim. How do we deal with this story? Como é que a gente lida com essa How do we deal with história this story Cum ne comportăm noi în raport cu această istorie? when we start thinking about it this way? quando a gente começa a pensar desta Where forma? are we getting our reference points from? Da onde que a gente pega ali o nosso ponto de referência? All of this information Toda essa informação basically is found from the Great Controversy. basicamente é encontrada no livro Grande Conflito. So the Great Controversy, Então, o Grande Conflito, where is it written? onde que está escrito? Scrisă în această istorie. What history is it dealing with? Que história que o Grande Conflito está lidando? Cartea aceasta. I want to say Eu vou falar it's written in this history. que está escrito aqui nessa história. This is the Great Controversy. Então, esse aqui é o Grande Conflito. Now, when you go to Spiritual Gifts Volume 1, Agora, quando você vai para Spiritual Gifts, volume that 1, was written in 1857-58, Această carte a fost scrisă în 1857-58. and that's the previous history. e essa aqui é a história prévia. De cea a tragediei veacurilor. So here, Então, put aqui 1888, eu vou colocar 1911. Tragedia veacurilor a fost scrisă în 1888. 1886, And this is, I'm going to put 57, it's 57 or 50. 1886 e A fost 1911. scrisă în 1857. Great Controversy Deci tragedia E veacurilor 1857 lá em cima. is a symbol. Então, aqui para o Grande Conflito, eu vou usar 1888 como símbolo. And then we've got this other book, Então, a gente tem ali outro livro, precedent de ea cartea Daruri Spirituale. Spiritual Gifts Volume 1. Volumul Spiritual Gifts, volume 1. And
And what I want us to see is two separate histories. Mas o que eu quero que a gente veja é que são duas histórias diferentes, separadas. Hopefully that's all okay. Espero que esteja tudo certo por aqui. Now the problem that you face Então, o problema que você encontra that we've been taught this line for so long é que a gente ensinou essa linha por tanto tempo, această linie oamenilor pentru atât de mult timp. we think that's the only way to draw out this history. e a gente acha que é essa a única forma de escrever, de desenhar essa história. If we really believe in line upon line, Se nós realmente acreditamos em linha sobre linha, Peste linie, then we need to be careful how we approach this subject então a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente aborda esse assunto. because we've got two separate and distinct histories here. Porque a gente tem duas histórias separadas e distintas aqui. Two separate stories. Duas histórias separadas. Both of them begin Ambas here. começam aqui em 1798. Now, this becomes an important question, the one I'm going to ask. Agora isso se torna uma pergunta importante, essa que eu vou fazer. Christ was going to return. Quando que a gente acha que Jesus iria voltar? Give you three choices. Eu vou te dar três, I'll give you two choices. vou te dar duas alternativas. The Millerite history Na história care millerita vreți să alegeți? or our history? ou na nossa história? Sau în istoria noastră? When was Christ going to return? Când ar Onde trebui que să Cristo ia faceți? voltar? În istoria milerită sau la noi? Option A Opção A A or option B? ou opção B? Okay. So most people are saying option A. Então a maioria aqui está falando que é na opção Christ's A, going to return in option A. que Cristo voltaria na opção A. He doesn't return. Ele não voltou, ele So não then volta when is he ali. going to come? Então quando que ele vai voltar? B. B. Okay, so let me ask you another question. Então deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. We'll expand it. Vamos expandir um He pouco. was going to come in A. Ele iria voltar em He's A, going to come in El A. trebuia să vină în punctul A. He didn't. ele não voltou, So he's going to come in B. então ele vai voltar em B. În punctul B. Straightforward. E destul de Assim, simplu. bem What simples. about this? Dar ce părere aveți despre asta? Então, e agora? A, B, C, D. So now when is he going to come? Então agora, Trebuie el să vină. quando que ele voltaria? A, B, C ou D? Da, acum, deci dintre aceste opțiuni pe care ați alege-o? C, B. Okay, so now we've got different answers. Então agora a gente tem respostas diferentes. I think I heard B and C. Acho que eu escutei B ou C. They're not sure. As pessoas não estão muito certas. Now, the problem with all of this Mas o problema com tudo isso is Acest that lucru I'm manipulating you. é que eu estou te manipulando. E você nem percebeu isso. Because the board work pentru că Porque aqui no quadro la tablă is directing how you think. îți está direcționează te modul direcionando în care tu forma que gândești. você Vii pensa. la tablă, îți direcționezi modul în care tu gândești. It's designed to. Foi designado para isso. Așa, nu It's a felul blessing acesta. and a curse. Poate să fie o binecuvântare, poate Então, să fie o... pode ser uma bênção ou uma maldição. Tutorship of a good teacher. Então, se você está sendo conduzido por um bom professor, Truthfully, então eles vão escrever as linhas de forma verdadeira Ele e corect și adevărat. and you'd get the correct answer. e você vai ter então a resposta correta. Or Ou they either don't know what they're doing, esse professor ele não sabe o que ele está they fazendo draw them wrong, e ele escreve uma linha errada, or they're evil, ou eles são they maldosos deliberately draw them wrong. e eles de forma intencional desenvolvem uma linha A variety of options. errada. Deci aveți o Então você tem varietate aqui de algumas variedades de I opções. gave you Então eu te dei a number of ways to look at this. algumas formas para olhar para isso. variante de a vă uita la această problemă. A and B, A e A B. și B. straightforward. That's how most of you understand this. Basicamente é como as pessoas normalmente entendem isso. Mas então eu disse We've got 4 dispensations. que a gente tem 4 dispensações. So then I would ask, why are you not saying A, B, C, or D? Então por que que a gente não fala A, B, C ou D? Gândiți A, B, C, D. Pentru că avem 4 dispensațiuni. Two options now. Então agora a gente tem duas opções A. So I'll give you a third option. Então eu vou te dar agora uma terceira opção. Uma terceira forma. Acum vă mai dau o a treia. So now I'm going to say it this way. Então agora eu vou falar dessa forma.
Isso aqui é A. and this is B. E aqui é B. So hopefully you can see what I'm doing. Eu espero que você esteja vendo o que eu estou fazendo. Taken this history Eu peguei essa história and made it one. Și-am, e fiz uma, am unit-o. uni elas. This history Então eu peguei essa história ali and made it one. e fiz uma história. So you've got multiple ways of identifying this story. Então você tem várias formas de identificar essa I história. thought this was all easy. E você pensava que isso era bem This fácil. is the problem that we're facing today. Mas esse é o problema que a gente está confrontando, nós estamos confrontando Avem hoje. istoria. A gente tem uma história Does it work? e como que funciona. And I want to say E eu gostaria de falar it works in none of these ways. que não funciona em nenhuma dessas formas ali. Le-am dat. There's some truthfulness in each of these ideas, Existe verdade em cada uma dessas ideias, but they are systemically, fundamentally wrong. mas Dar eles ele são sunt sistematicamente fundamental e greșite. fundamentalmente Approaching it errada. the wrong way. Nós estamos abordando de uma forma errada. So let me try to show you how I think Então, deixa eu tentar te mostrar como eu penso Gândesc eu. we should be approaching this subject. de como a gente deveria abordar esse assunto aqui. First of all, Primeiramente, Lucru. we have three histories, nós temos três În histórias. primul rând avem trei istorii. three separate and distinct histories. Duas histórias separadas e distintas. So I want to put that in your mind first. Então, eu gostaria de primeiramente colocar isso na tua mente. Clar. Before I explain that, Antes de eu explicar isso, let me step back a little bit. deixa eu ir um pouquinho para trás, um pouco. You've been taught this. Você já foi ensinado sobre isso. The question is, E a pergunta então é: is that correct or incorrect? Este está isso aqui model correto ou Doing incorreto? it for a long time. A gente tem feito isso já há um longo tempo. Now you're probably nervous. E agora você provavelmente está nervoso porque você já não sabe mais se é certo ou errado. Okay, let me assure you, Mas deixa eu te mostrar. this is correct. Isso aqui é correto. We said yesterday. Nós falamos disso ontem. All of this is correct. Tudo isso ali está correto. All equal to each other. Eles são um é igual ao outro. This is all correct. Isso aqui está tudo correto. There's a subtlety Este o subtilitate aici la mijloc. between lines of failure and lines of success. Între linia de eșec și linia de succes. Tem uma diferença entre uma linha de sucesso e de falha, mas agora a gente não vai History here Dacă falar această disso. istorie Mas essa história aqui figure in our history, é prefigurada na nossa história, like we used to teach. como nós costumamos a ensinar. This is a reform line. Essa aqui é uma linha de reforma This is a reform e line. essa ali é uma linha de reforma também. What's in between? O que tem entre We elas? need to ask ourselves. Isso é uma pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos. What is in between? O que está entre essas histórias? So I want us to think about that. Então eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. Fratele meu a spus O meu irmão disse ali que é trevas, escuridão. Early writings, page 74. Mas vamos para aqui, primeiros escritos. Livro de primeiros escritos. So we'll take that out. Vamos tirar isso, esses dois pontos ali fora. No, I'll do it this way. This is darkness. Aici este întunericul. Isso aqui é escuridão. So my brother says there's darkness preceding each of these ways. Então meu irmão aqui está dizendo que tem escuridão que está entre cada história, o que está correto. Go to early A writings. gente vai para primeiros escritos, página 74. This was written Isso foi escrito September the 23rd, 1850. Această carte em a fost scrisă pe setembro, 23 septembrie 23 de setembro de 1850. Scale, Então, nessa escala, it's here, tá aqui, ó, 1850. em 1850, que isso foi escrito, dia 23 de setembro. Passages taken from. Então, aqui é onde essa passagem é tirada. September the 23rd,
Então, 23 de setembro, God showed me that he had stretched out his hand a second time. o Senhor mostrou-me que ele havia estendido a sua mão pela segunda vez. So in 1850, Então, em 1850, this is the second. esse é o segundo. Dumnezeu își întinde mâna. This is the second time God's doing something. Essa é a segunda vez que Deus está fazendo What algo. he's doing is recovering his people. E o que ele está fazendo é recuperando o seu povo. This recovery Essa recuperação is called the gathering time. é chamada de tempo de ajuntamento. 1850, Então, em 1850, this is the gathering. esse aqui é o ajuntamento. De aici începe perioada de legare sau de adunare. And it says it's the second. Este E a aqui doua diz que perioadă de é o legare. segundo. De adunare. This is the second time God will gather. Então, essa é a segunda vez que Deus ajuntaria. Poporul său. In the scattering, În împrăștiere, în perioada de împrăștiere, Israel was torn. Israel a fost Na răpit. dispersão, Israel fora castigado e Dar acum, maltratado. în adunare, Mas agora, no tempo do ajuntamento, Israelul va fi Deus sarará o seu vindecat. povo e o unirá. So there's a scattering before, Deci a Então, fost înainte tem o um espalhamento împrăștiere. antes, and now there's a gathering. então agora tem um ajuntamento. This is gathering two. Se esse aqui é o ajuntamento 2, Adunarea numărul 2. What must have occurred before? o que deve ter acontecido antes? Aceasta a doua adunare. Scattering. Dispersação. Timp de împrăștiere. Dispersão, desculpa, dispersão 2. A Scattering. fost o a Há doua uma împărțire, segunda care dispersão. urmează a doua adunare. There are two gatherings and two scatterings. Existem dois ajuntamentos e duas dispersações. Passage. Aceasta Isso que a gente, essa é a ideia que a gente pode pegar dessa I want to passagem. make an important observation here. Mas eu quero fazer uma observação bem importante If aqui. you just read this paragraph, Se a gente só olhar esse parágrafo, it's quite difficult to know what she's speaking about. é bem difícil entender o que ela realmente está falando. But as soon as you put it on a line, Mas à medida que você coloca sobre uma linha, then it becomes clear the point that she wants to make. então fica claro o ponto que ela quer fazer. O să pună. She then goes on to say this. Então ela continua falando. In the scattering, Na dispersão, when we try to spread the truth, fizer- there wasn't much, it wasn't very effective. fizeram-se esforços para espalhar a verdade com pouco êxito. So in the scattering, Então, na dispersão, if you want to spread the truth, it's not effective. se você quer fazer uma dispersão da verdade, não teve efeito, teve pouco It's all efeito. about spreading the truth. Então, toda a questão aqui é de espalhar a verdade. The truth is going to be having an effect upon the message and the messenger. Então, a verdade ela vai ter um efeito sobre o mensageiro e a mensagem. In the scattering, Na dispersão, what effect does the truth have? qual o efeito que a verdade tem? A lot or a little bit? Bastante ou nada? Zero. There's no effect in the scattering. Então, não tem efeito nenhum na dispersão. If we juxtapose Se a gente fizer uma justaposição, o que isso quer dizer? in a gathering, No ajuntamento. what effect will the truth have in the gathering? Que efeito que a verdade vai ter no ajuntamento? If it's zero in the Se scattering, é zero na dispersão, what will it be in the o gathering? que seria então no ajuntamento? Que efeito teria no ajuntamento? 100%. 100%. Okay, so now Então agora, the truth is going to have an effect. então a verdade vai ter um efeito. We'll put 100%. Eu vou colocar aqui 100%. Efectul adevărului e 100%. Now, we'll stop this thought. Então a gente vai parar um pouquinho com esse pensamento, com essa We'll ideia. have some idea of the Millerite history. A gente vai ter uma ideia da história milerita. From 1840 De 1840 até 1844, the last 4 years of that history, os últimos 4 anos dessa história, how does Ellen White describe it? como que Ellen White descreve? How does Ellen White describe that history? Como que Ellen White descreve essa história? Cum o descrie ea? What does she say when she comments? O que ela fala quando ela comenta sobre essa história? She says it was a glorious. Ela diz que era uma gloriosa, A fost o manifestare glorioasă a puterii You can lui finish Dumnezeu. it. uma gloriosa manifestação do poder de Deus.
So we've got God's power Então, se a gente pega o poder de Deus, que é glorioso, and it's been manifested. que foi manifestado, What does the manifestation of power mean? o que quer dizer a manifestação de um poder, do It means you poder? can see it. Isso quer dizer que você pode ver, é visível. So that would be an indication. Então, essa seria uma indicação, Because it's so glorious to see. porque é glorioso ver. Are we in the zero mode or the 100%? A gente está no modo de 0 ou de 100? În modul 0 sau în modul 100%? We're in the 100%. Nós estamos no 100%. De manifestarea glorioasă. We know God was gathering his people. Nós sabemos que Deus estava juntando o seu povo. If you're not sure, Se você não está certo go to disso, Matthew 25. vai para Mateus 25, Parable of the 10 virgins. a parábola das 10 virgens. What are they doing? O que eles estavam fazendo? They're gathering together to go to the bride's house. Eles estavam se ajuntando para ir até a casa do noivo. Nuntă. There's a procession that comes Este o procesiune Ah, então tem uma from the Procissão bridegroom's house to the bride's house. da casa do noivo até a casa da noiva. La casa miresei. What did the 10 virgins do? E o que as 10 virgens fazem? They join the procession Elas fazem parte, elas acompanham essa Se procissão, alătură procesiune or they gather themselves to it. sau se ou adună elas, la procesiune. So this history elas se Această juntam. istorie is a history of gathering. Então, essa é uma história aqui de And if that was the ajuntamento. second gathering, Então, se esse fosse o segundo ajuntamento, esse aqui seria então o primeiro. we've got this 100%. Então, temos aqui 100%. Adunare 100%. Between these histories, Entre essas histórias, there has to be a scattering. deve haver um espalhamento. We know when that was. Știm Nós care sabemos quando que isso foi, em 1844. The whole movement collapses. toată Todo o mișcarea movimento a é căzut, s-a colapsado. distrus. The people are scattered. As pessoas são Oamenii espalhadas. încep să fie împrăștiați. This is 1844, Aqui é 1844 and this is the second scattering, e aqui é o segundo espalhamento, which is 0%. o que é 0%. 0%. The scattering goes all the way up to here. O espalhamento vai até ali. 1850. It's obvious where the first scattering is going to be. Este É evident óbvio, care ar fi está prima evidente împrăștiere quando noastră. que It's going to be here. a, Ar fi o segundo precedent de espalhamento vai ser Scattering 1, espalhamento 1, 0% effect. 0% 0%. efect. de efeito. So we've got a scattering that precedes the gathering. Então a gente tem um espalhamento que precede o ajuntamento. Adunarea. 1798, 1798, the gathering is going to begin. o ajuntamento começa. The movement fails, O movimento Mișcarea falha, cade. so a second gathering is going to happen. então o segundo ajuntamento vai acontecer. And what is the clustering that, or what is the event that brings these people together, that clusters them together? O que evento que é que traz o povo junto, que ajunta o povo? Que evento que é Care esse? este evenimentul care adună oamenii? It's symbolized by this chart, É simbolizado aqui por esse diagrama, Simbolizate de către hărți. or we could say the third angel's message. ou podemos dizer as três mensagens angélicas. We can say there are external events that are A occurring. gente pode dizer que existem eventos externos ocorrendo. So when we take this concept, Então, quando a gente pega aqui esse conceito, we can either have the word darkness você pode ter a palavra or scattering. escuridão ou de, espalhamento. We've understood this for a long time, A gente tem entendido isso por um longo tempo, but we've missed an important point. mas a gente perdeu um ponto importante. Un punct important. Where do we get our information Da onde que a gente obtém a nossa informação desta Unde am luat linha? noi informația cu privire la această linie? Where do you find that? Aonde que você encontra isso? In its clearest form. Na sua de forma clara. Cea mai clară și cea mai evidentă. Right here. Bem aqui, Grande Great Conflito, Controversy Chiar book. aici, no în livro do Grande Cartea Conflito. Trăsăturii Veacurilor. So the Great Controversy book Então, o livro do Grande Conflito is in what history? está În em ce que istorie história? Is it a history of scattering or gathering? Será que está na história do espalhamento ou do ajuntamento? Right here. Está bem aqui, In the history of the scattering. na história do espalhamento. I want us to understand that. Eu quero que a Vreau să gente înțelegeți entenda că isso. Tragedia Veacurilor este în istoria împrăștierii. So the question is, Então, a Întrebarea pergunta é: este, what is the history
Care este Qual que é, istoria? qual que é a história Spiritual Gifts Volume 1. do Spiritual Care este Gifts Volume istoria 1? care s-a scris cartea Daruri Spirituale, volumul 1. Now, according to the way these models are drawn, Então, de acordo com que esses modelos aqui são we would feitos, say Am spune nós vamos falar então că que ar fi vai cam aici. în estar această perioadă. ali. that's where we would think it went. É aqui onde a gente vai pensar que está. And this is where problems begin to Iar arise. E aqui é onde os problemas começam a aparecer. First thing I want us to see, Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente visse the great é que o controversy grande Este că conflito tragedia veacurilor is not written in our dispensation. não foi escrito na nossa It's dispensação. written in a previous dispensation. Ela foi escrita numa dispensação anterior. And has an important impact upon our understanding of things. E isso é um impacto muito importante na nossa forma de We pensar. need to work out where Spiritual Gifts Volume 1 is written. A gente tem que ver como que o Spiritual Gifts Volume 1 foi escrito. In a reform line or out of a Se reform. foi dentro de uma linha de reforma ou fora de uma linha de reforma. În afara liniei. So let's go back to this model. Então vamos voltar aqui para esse modelo. And all of this is basically wrong. E todo esse modelo aqui está basicamente errado. Yes. Todo Tot ce esse aici modelo. este la bază greșit. The way it's been drawn out Da forma que foi escrito, foi actually colocado, leads you into making mistakes. te leva a tomar alguns erros, não vai te ajudar. So when I ask Então, quando eu pergunto A or B, se é A ou B, when Christ is going to come, quando que Cristo voltaria, or A, B, C or D, ou A, B, C ou D, or A or B, ou A ou B, it becomes confusion isso aqui se torna confuso, Producă confuzie. because we're not drawing these lines correctly. porque a gente não está escrevendo essas linhas de uma forma correta. So I want to suggest how we should approach this problem. Então, eu gostaria de sugerir como a gente deve abordar esse problema. Progression and repeat and enlarge. A gente tem que aplicar progressão e repetição e ampliação. Este é o primeiro ponto. And then we have to try to get into the mind of Ellen White, Então, a gente tem que tentar entrar na mente de Ellen White, which is the mind of God. o que é a mente de Deus. The Bible says, A Bíblia diz: "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." deixa essa mente estar em você, que é a mente também de Cristo Jesus. Sau mintea mea să fie în tine cum este în Isus. Most Christians, Muitos Majoritatea cristãos, creștinilor, let me give you the verse. deixa eu te dar o verso. Philippians chapter 2 verse 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Então a gente vai ler Vom citi împreună. juntos. Lăsați să fie în voi această minte care era și în Hristos Filipenses Iisus. 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Majoritatea Jesus. oamenilor Então, muitas pessoas vão usar esse verso. And they're going to understand it that we should be nice people. Então, eles vão entender que aqui a gente deve ser pessoas legais, pessoas Christ's boas. mind A is the mind of a nice person, a mente de Cristo é a mente de uma pessoa boa. and therefore we should be nice people. Portanto, nós devemos ser pessoas boas. That's the context of Philippians chapter 2. Esse aqui é o contexto de Filipenses capítulo 2. That's correct. Isso está correto? But what I want to suggest Mas o que eu quero sugerir is to make an application of this. é fazer uma aplicação disso. I want us to think how God thinks. Eu gostaria que nós pensássemos da forma que Deus pensa. What does God want to do O que Deus quer when he fazer creates this movement at the time of the end in 1798? quando Ele cria esse movimento no tempo do fim, em 1798? Does he want to wait a few hundred years Será que Ele gostaria de esperar 100 anos till he comes back? até que Ele volte? Was that Ou his mind? centenas de anos, né? Será que essa era a mente dele? Was that his purpose, his will? Será que esse era o propósito dele? Era a vontade dele? Nós sabemos que não era. His O purpose seu propósito was to come back while the Millerites were still alive. era voltar enquanto os mileritas ainda estavam vivos. We have Ellen White's testimony to that. A gente tem o testemunho de Ellen White disso. But more than that, Mas mais do que isso, we have a logical argument. a gente tem um argumento lógico. If this line here Se essa linha aqui is the line of the judgment of the living, é a linha do julgamento dos vivos, which it is, o que é,
care într-adevăr este. And it's equal to all of these people, Și all of these lines. E é igual a todas aquelas And linhas. in each one of these lines, Então, cada uma dessas it's a line linhas of the judgment of the living. também é a linha do Ultima julgamento linie dos egală cu celelalte, înseamnă că vivos. și celelalte linii sunt A gente não está conseguindo linia visualizar agora. respectației celor vii. It's easy to see in the line of Christ. É fácil, então, ver a linha de Cristo. The line begins at the birth of John and the birth of Jesus. A linha de Cristo começa no nascimento de João, no nascimento de Jesus, até chegar ao ano, AD 34, o ano 34, or even AD 70, depending on how far you want to go. Sau chiar anul 70, Ou, depinde de cât de departe vrei să ajungi. And that church is brought into judgment. Iar acea biserică então a igreja ela entrou em julgamento nessa história, istorie, Which is the history of around 70 years. que é a história de mais ou menos uns 70 It's the anos. history of one generation. É a história de uma geração. People were judged who were alive. As pessoas elas vão ser julgadas enquanto elas estão vivas. Story of Moses, A gente vai para a mesma história de Moisés. depending on how far you take that story. Depende o quão longe você leva essa história. Se você pega ela através no Mar Vermelho, é uma geração. You take it to the River Jordan, it's one generation. Ou para o Rio Jordão, no Rio Jordão é outra geração. Joshua was there at the beginning and he's there all the way to the end. Josué estava lá do começo e fica até o fim. So these are the stories of one generation. Então, essas aqui são histórias de uma geração. So when we start thinking Acestea sunt istoria unei singure generații. when we start thinking about this line and how to lay it out, Então, quando a gente começa a pensar nessa linha e como a gente deve colocá-la, 1798, a gente começa aqui em Dacă vreau 1798 să pun liniile pe tablă, am începe în 1798. and we want to say this is the history e nós então queremos dizer que essa é a história dos Milleritas. and it should begin in 1798 and end at the second advent. Que deve começar em 1798 e terminar no segundo advento, In one generation, em uma geração. they failed. Eles falharam. So now the story goes on to Adventists. Então agora a história continua no Adventismo. When you come to Adventists, Então quando você chega ao Adventismo, they should have the same structure. eles devem ter a mesma estrutura. 1798, 1798, the second advent. segundo advento. And then there's a third. Então também tem uma terceira. Not third generation, just the third line. Não terceira geração, mas uma terceira This is the linha. line of the 144,000. Essa é a linha dos 144 mil, a nossa linha. Linia celor 144.000. This one begins also in 1798. E essa aqui também começa em 1798. This too goes to the second E advent. também vai até o segundo Merg la a doua advento. venire. So this one becomes a little bit more complex. Então essa aqui começa a se tornar um pouquinho mais You're complexa. going through interdispensational issues, Porque você entra em assuntos de dispensação. which is why we make this 1989. E é por isso De que a aceea am gente pus aici colocou. 1798. E a gente poderia But colocar separate to that point, Dar separat de această idee, 1989. Mas fora esse ponto, eu gostaria que a gente visse that there are three distinct stories. que Este că são, acestea existem sunt trei três istorii histórias diferite, totuși. distintas. And how would those stories work? E como que funciona cada uma dessa história? So I want to argue Então, eu gostaria de argumentar that you'd go from 1798, că mergi que la ela começa em 1798, 1798 this waymark here e que esse marco aqui would incorporate this history. estaria incorporado nessa história aqui. Gifts would be part of this history. Então, o Spiritual Gift seria parte então dessa história aqui. And I would argue that this date would be 1863. Então, eu diria que essa data ali seria 1863. Christ is not going to come back then Então, Cristo ele não voltou ali, because the Millerites failed. porque os Milleritas falharam. So then Então, Au eșuat. the story continues a história continua. Istoria continuă. and we get into this history, the 1888 history. Então, a gente chega nessa história, a história de The 1888. 1888 history, Na história de 1888, 1888. which on this scale o que nessa escala Această scară is a history of darkness, é uma história de escuridão, O perioadă de întuneric. then has to be reconsidered. então deve ser reconsiderado. And I don't have a date, E eu não tenho agora a data,
but I will say the 1890s. Mas eu diria ali o ano de 1890, que provavelmente continua, né? Vai um pouco mais para frente. In this history here, where the great controversy is written, Então, nessa história aqui, onde o grande conflito foi escrito, what God wants to do is come back again. o que Jesus gostaria de fazer é voltar novamente. Book is written, E é por isso, então, que esse livro foi escrito. the 1888 version, A versão de 1888, to prepare God's people para preparar o povo de Deus for the second advent. para o segundo advento. So in this history, Então, nessa história, let me put some names here. deixa eu colocar alguns nomes aqui. Jones João, and Wagner. Jones e Wagner. Let me put in this history Deixa eu colocar aqui nessa história, Hiram Edson. Hiram Edson. We've got Edson, Nós temos então Edson e Jones. both raised up by God to do a work to prepare the people. Ambos foram levantados por Deus para fazer um trabalho para Christ doesn't come in the avisar, né, 1890s, as pessoas. Mas Deus não voltou nos anos de 1890, so they rewrite the book. então o livro foi reescrito. We have the 1911 version, Então a gente tem a versão de 1911, published a few years before Ellen White's death. que foi publicado alguns anos após a morte de Ellen White. Still enough time Ainda tempo suficiente to return in this dispensation. para Cristo voltar nessa dispensação. But what happens is Mas o que acontece é, Christ does not return. Cristo não volta. And when he doesn't return, E quando ele não volta, then history is going to repeat. então a história ela vai se And repetir. you get to the point where you have our reform line. Então você chega ao ponto de que nós entramos na nossa linha de reforma. So we don't begin in 1798, we begin in 1989. Então nós não começamos em 1798, a gente começa em 1989. So now my question is, Então agora a minha pergunta when é, did Christ want to return? quando será que Jesus queria voltar? Did he want to return in A Será que ele quis voltar em A, ou B, or C? ou C? Which was the one that he wanted to return in? Quando será que ele queria voltar? All of them. Todas. This was his first option. Essa era a sua primeira opção. When he failed, Quando ele falha, he went for the second. ele vai para a segunda. When that failed, Quando isso falha, then he went for a third. então ele vai para uma terceira. And this model, Então este modelo, even though it contains all the same information, mesmo que contenha todas as mesmas informações, is different. é diferente. I want us to see what we end up doing. Eu quero que a gente observe o que a gente acabou fazendo. The way this movement has operated Da forma que esse movimento tem operado, is like this. é dessa forma. We've gone through some development. A gente passou por Initially, alguns desenvolvimentos. Inicialmente, nós faríamos dessa forma. you had option A. Você tem opção A. Is Christ going to return in the Millerite history? Será que Cristo voltaria na história milerita? Option A. Opção A. Then what we would do Então, o que nós faríamos? is we'd say he didn't come back, A gente diria que ele não voltou, but he's going to come back in option B. mas que ele voltaria então na opção B. And what we do Então, o que a gente faz? is we include Nós this incluímos history of the great controversy in option B. essa história do grande conflito na opção Include B. this history Am inclus această istorie of the great controversy a tragediei veacurilor in option B. în opțiunea B. And what we do E o que nós is fazemos? we connect this story into our history. A gente conecta então essa história do grande conflito na nossa história. În istoria noastră, cu istoria noastră. So everything that Ellen White has written here Então, tudo aquilo que Ellen White escreveu aqui carries on through all the way to the end. continua elevada até o final. Acea istorie este valabil până la sfârșitul lumii. And what we've done E o que nós fizemos in creating this line ao criar esta linha
é pegar a simbologia do grande conflito e colocar então aqui. Então deixa eu ser claro. Então Ellen White nesse livro fala sobre um decreto dominical. Não é qualquer tipo de decreto. É um decreto dominical nacional. E não é qualquer decreto nacional. É um decreto nacional dos Estados Unidos. E esse decreto dominical nacional, no contexto dos Estados Unidos, a palavra nacional não é uma palavra correta. Está nos Estados Unidos. Seria então um decreto dominical federal, porque os Estados Unidos têm uma federação. Então, quando a gente começa a falar sobre decreto dominical, este livro fala sobre isto. É um decreto dominical federal nos Estados Unidos. E nunca aconteceu nessa história aqui. Mas então o que a gente faz? A gente pega esse livro e a gente começa a colocá-lo para frente, projetá-lo para frente. Então nós estamos aqui. Então a gente está esperando um decreto dominical a partir do livro Grande Conflito. E não veio, então a gente continua esperando um pouco mais. Então a gente continua esperando o decreto dominical a história continuar. Então a gente chega para esse grande marco, tempo do fim. Então o que a gente faz com esse livro? A gente diz que então que nada mudou. A gente diz então que o decreto dominical, que foi falado no livro Grande Conflito, é ainda o decreto dominical, através de toda a história até chegarmos no decreto dominical. Então, esse decreto dominical que nós estamos nos referindo foi tirado desse livro, Grande Conflito, e este livro foi escrito numa dispensação de escuridão, de espalhamento. Então, será que é correto pegar toda a dinâmica de um espalhamento e colocar dentro de um ajuntamento? A resposta é: eu não acho. Se você for lá e ver o que Ellen White pensa, ela não tem nenhum conceito, nenhuma ideia desse marco. Mas o que ela não faz é colocar 1989 aqui, quando ela escreve este livro. Não existe. O que ela está fazendo é vir até aquela história, essa história, e falar então que o decreto dominical é iminente. Então, se a gente fosse escrever, desenhar isso, onde que 1989 seria? Antes do decreto dominical? Não. Seria ali. Ela estava esperando que tudo terminasse naquela história ali. O tempo continua e a gente entra para uma nova dispensação de ajuntamento de 1989.
E o que a gente faz? A gente pega as palavras dela e estende essas palavras até a nossa dispensação. E você não pode simplesmente fazer isso. Se você voltar para essa primeira história, o que nós faríamos por um longo tempo? A gente termina a história milerita em 1844. Então, o que a gente faz? O que a gente faria? Pegar o livro do Grande Conflito, que estava no contexto da história de 1888, e criava uma única história longa, como eu acabei de explicar. Então, nós temos duas opções, A ou B. Se Cristo não voltou em A, ele voltaria então em B. Mas o problema é que B inclui então essa história aqui. E essa história contém um decreto dominical federal dos Estados Unidos. Então a gente pega essa dinâmica, que é o C aqui, e transforma numa B. A gente incorpora ela no nosso pensamento, na nossa dispensação. Então, recentemente, talvez nos últimos 2 anos, nós percebemos que existe um problema no nosso pensamento aqui. Que a história milerita não é o ponto A, como está aqui. Se Cristo fosse voltar em numa única geração, será que ele voltaria em 1884? A resposta é 1844. Ele não voltaria, mesmo que os mileritas estivessem 100% corretos. Ele ia voltar depois. Então, com certeza, a gente poderia marcar o ano agora, em 1863. O que agora eu não vou provar. Mas o que eu quero te dizer uma coisa. Mesmo Future for America ensinou isso. Quando a gente começa a apresentar isso, quando a gente começou a apresentar isso, eles aceitaram e incorporaram isso no seu modelo profético. E agora esse é o problema que eles se encontram. Eles não têm mais um modelo profético que está encaixado num propósito, exceto que eles pegam emprestado de nós. Você precisa estar atento sobre essa dinâmica. E muitas pessoas não estão atentas a isso. Pelos últimos 5 anos, toda nova luz que está conectada com a mensagem do clamor da meia-noite não veio do Future for America. Vem de fontes do nosso lado. O que eles simbolizavam de europeus. Que seria um código, um símbolo de todos aqueles fora dos Estados Unidos. Então, eu gostaria só de fazer esse ponto. Que nos últimos 2 anos, esse movimento que desenvolveu o conceito de que a história milerita vai até 1863. Então, que Spiritual Gifts, volume 1, não está nessa história. Está, na verdade, naquela história, a história dos mileritas.
onde deveria estar. Nós podemos provar isso. Então, isso começa a sacudir o nosso movimento agora. Da forma que as pessoas não estão apreciando isso. Então, aqui está a nossa primeira história. Cristo gostaria de ter voltado nessa história. Mas então, tem uma falha ali. Então, não é apenas A. Tem que ter um A que parece desta forma. Aqui está correto. Eu acabei de te mostrar. 1857 faz parte da história millerita, não é uma história separada. Então, o que a gente aprendeu na mensagem do clamor da meia-noite é isso. Pré-clamor da meia-noite. Foi este aqui. Pré-clamor da meia-noite foi esse modelo. O modelo do clamor da meia-noite é este aqui. O modelo pré-clamor da meia-noite, quando a gente chega aqui nessa história, é este aqui. Esse é o pré-clamor da meia-noite. E não está correto. Isso não está correto. E isso aqui está correto. Então, nos últimos 12 meses, o que nós temos feito, o que a gente começou a fazer, é corrigir os erros do passado. Pré-clamor da meia-noite é essa opção aqui. O clamor da meia-noite e o pré-clamor da meia-noite tem este modelo aqui. A gente incorpora a versão do clamor da do grande conflito, no decreto dominical, que não faz parte da nossa dispensação, e a gente traz então para a nossa dispensação. Isso não está correto. O modelo do clamor da meia-noite é este aqui. E isso aqui está correto. Então você pode ver como isso tem se desenvolvido na nossa mensagem. Do pré-clamor da meia-noite, do modelo pré-clamor da meia-noite até o clamor da meia-noite, o que a gente observou é que você não pode combinar essas histórias. Eles acabam se tornando histórias separadas. Então aqui nós estamos. Essa aqui é a história do Adventismo. Que Jesus então teria voltado nos anos de 1890 ou em 1911. Jesus voltou ali? Não. Foi uma linha de falha. A história terminou. A história termina aqui. Nós entramos numa nova dispensação. Quando você entra numa nova dispensação, nossa dispensação, a gente tem um novo tempo do fim. E Cristo vai voltar na nossa história. Ele não voltou no A nem no B, ele vai voltar no C. Então a pergunta é: como que a gente pode popularizar
popularizar essa linha. Quais são os marcos que a gente pode colocar ali? Quais símbolos nós damos? Então, se você vier aqui nessa história, eu vou colocar um marco aqui. Nessa história, a versão do grande conflito, esse aqui é um marco, esse aqui, lei dominical nacional, decreto dominical nacional nos Estados Unidos, que é um decreto dominical federal nos Estados Unidos. Esse vai aqui, é um componente dessa história, porque foi tirado do grande conflito. E ela fala de uma experiência presente. Mas quando você volta para essa história, Millerita, história A, não B, Cristo queria voltar nessa história. Então, tudo que você precisa fazer é voltar e checar a história. Mas antes que você checar essa história, cheque essa outra aqui, do Adventismo. Da história de Wagner Jones. Será que Jones, ele vai para Washington? Será que Jones vai para Washington? Será que ele vai até o governo e começa a argumentar, ou questionar, discutir sobre um decreto dominical federal nos Estados Unidos? Sim, nós temos evidência disso. Está claramente documentado. Ele vai lá e luta, e o governo, para prevenir, para não ter um decreto dominical nos Estados Unidos, que foi empurrado, que foi obrigado a fazer no Congresso. Essa é uma história simples que a gente mostra ali. Nós não estamos inventando. Você pode usar para documentação seculares ou história dos nossos pioneiros, está tudo documentado ali. Então, quando a gente desenha essa linha, nós temos aqui 1798, 1844, o decreto dominical. Então, a gente tem o alto clamor, fechamento da porta da graça e o segundo advento. A gente tem esses 4 marcos. Está tudo bem. Mas o que a gente faz é que se a gente for usar linha sobre linha, a gente volta aqui para essa primeira história, história A. A gente já tem 4 marcos aqui. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um alto clamor, de um fechamento da porta da graça e um segundo advento. Então, o que a gente precisa fazer? Ou voltar para os escritos dos pioneiros, espírito de profecia, ou documentação secular, e veja se você pode encontrar um decreto dominical ali. E você já sabe a resposta disso. Não teve um. Não teve um decreto dominical nacional. Não tem nada que parece como isso, federal. Não tem nada que pareça como esse decreto dominical federal que foi passado no governo aqui nessa história. Então eu vou colocar um ponto de interrogação aqui. Teve alguns eventos que ocorreram
Teve algumas leis que foram aprovadas, mas não tem nada a respeito de domingo, nenhuma dinâmica entre o assunto de sábado e domingo. Além desse estudo, se a gente for traçar a história desse ponto aqui, dessa questão, se eu colocar aqui 1863, aqui, a história de 1888 aqui nessa linha está conectada com essa história de 1863. Cristo não vai voltar. A igreja falhou na sua missão. Então, no ano de 1863, teve uma primeira guerra americana civil. Então, durante a guerra civil, as coisas começaram a mudar na sociedade e no governo. Então, eles começaram a ter um chamado, na verdade, para fazer o domingo um dia de reverência, um dia importante. Então, esse decreto dominical aqui, que é o mesmo decreto dominical ali, tem as suas raízes bem ali atrás, na dispensação, no final da dispensação milerita. Então, essa versão do grande conflito, ou do tempo do fim, do fim do mundo, é essa história aqui. Essa história que começa em 1863 e te leva, te conduz àquilo que Ellen White esperava que fosse o segundo advento, no tempo dela. Ela sempre fala sobre a volta de Jesus como algo presente, no tempo presente. Então, não tem um decreto dominical ali. Tem um decreto dominical ali, que estavam esperando que fosse passado. Então, o que a gente faz na nossa história? Essa é a pergunta. Será que a gente pega o modelo do grande conflito e traz para a nossa história? Deixa eu desenhar aqui dessa forma. Decreto dominical. A versão do grande conflito que fala sobre o decreto dominical. O grande conflito diz que a gente vai ter um decreto dominical. Cristo deveria voltar nessa história. Ele não volta. Então, será que a gente pode então pegar essa história e estender até a nossa? Pegar esse decreto dominical e trazer para o nosso? Esse movimento, antes de nós nos separarmos, todo mundo dizia que sim, a gente podia fazer isso. Porque a gente está no modelo de pré-clamor da meia-noite. Então, todos nós falávamos, de acordo com o livro do Grande Conflito, que esse decreto dominical se estende até o fim. Mas, então, se a gente fizer isso, então por que a gente não faz isso aqui? Nós estamos aqui nessa história. Então, a gente pega a versão do livro Spiritual Gifts, trazer então para a nossa história. Darul Spirituale, volumul 1, și să o aducem în istoria noastră. E aquilo que ela fala, por que a gente não copia o que ela fala e traz para a nossa história? Qual será que é o melhor livro para seguir?
Qual livro você seguiria? O primeiro livro ou o último livro? Qual é a melhor qualidade? Qual que é o mais relevante? Qual dos dois não tiveram sido ajustados, editados? Care a fost cea mai... care e cea mai curată? How do you... Neither. Okay, so it's a rhetorical question. Então, essa aqui é uma pergunta retórica. Eu não estou nem esperando uma resposta. Porque a gente não acredita em teorias de conspiração. E você sabe que os 3 testes que nós vamos passar, um deles é teorias de conspiração. Então, quando eu te pergunto qual livro que é o mais relevante, qual dos dois você seguiria? Para responder isso, la această întrebare quer dizer então que você acaba entrando numa teoria de conspiração para decidir qual dos dois livros é melhor. teorii conspiraționiste și v-ați gândit la o variantă, oare prima sau a doua? A definição de teoria de conspiração é dizer que o grande conflito é melhor que esse. Por que então seria? Porque é um livro mais novo, né? Que Ellen White talvez estava mais madura. Ela então ouvia melhor a voz de Deus. Qual argumento você traria para me falar ou falar para você mesmo que esse livro aqui é melhor que o outro? E que você não tem nenhum argumento plausível que um livro é melhor que o outro. Então, se você não consegue fazer uma distinção, qual livro então você escolheria? Qual livro você escolheria? Spiritual Gifts ou O Grande Conflito? O primeiro livro ou o último livro? Então, você consegue ver aí o problema? O que a gente fez, a gente abordou o problema dando preferência a um livro do que ao outro. Preferência a um livro do que ao outro. E a gente fez isso a gente fez isso sem pensar. Não foi intencional. A gente não era cuidadoso no nosso pensamento ao pensar isso, porque nós somos educados. Adventistas do 7º dia. Tira o advento, o adventista, 7º dia. Sétimo dia é tudo sobre o sábado. Portanto, a gente pré-programa. A gente é pré-programado para aceitar essa versão aqui. O selo de Deus, a marca da besta. Todos esses pensamentos, a gente é doutrinado para preferir o grande conflito ao invés do Spiritual Gifts. É tudo sobre pré-clamor da meia-noite. É tudo sobre a teologia de pré-clamor da meia-noite. Quando o clamor da meia-noite chega, então nós dizemos que a história dos Milleritas não termina em 44, termina em 63. Aí as coisas começam a mudar. Então agora a gente tem que pegar o Spiritual Gifts volume 1 de forma séria.
A gente tem que ler de forma cuidadosa. Então, e aí ele começa a ter credibilidade. Porque ali tem uma lei, mas não é uma lei nacional. Se Jesus tivesse voltado aqui no ar, será que teria havido uma lei dominical? Esse federal aqui? Nunca teria tido um decreto dominical federal. E eu acho que a gente deveria realmente meditar sobre isso. Se Cristo tivesse voltado sem ter um decreto dominical nacional, até Future for America teria que concordar com isso. Você não pode manipular a data. Você pode descredibilizar as pessoas. Você pode colocá-las numa luz ruim. Mas você não pode descredibilizar o espírito de profecia. Você não pode descredibilizar a história ou a história dos pioneiros. Então, nós sabemos que se Jesus tivesse voltado aqui, a nossa luta não seria de um decreto dominical. O problema seria um outro assunto. A gente iria confrontar um outro assunto, um outro problema. Sobre escravidão. A questão, o problema é todo sobre escravidão. No Spiritual Gifts, né? Não é sobre um decreto dominical federal. Então, quando você vem para a segunda história, a história B, parte desse problema da guerra civil cai agora através da nossa história. De 1863, respinga até a nossa história. De 1863, você começa a história do decreto dominical nacional. Este aqui agora. Então, teria um decreto dominical federal nos Estados Unidos. Isso é por aquilo que Jones estava se confrontando, estava lutando. Jesus não ia voltar 100 anos depois, aliás. Ele ia voltar de forma iminente. Então, o decreto dominical teria acontecido se eles tivessem implementado o que eles nunca fizeram. Toda essa questão termina em nada. Essa geração aqui morre, começa uma nova geração. Então agora a gente está no clamor da meia-noite. No clamor da meia-noite, nós sabemos que a nossa dispensação começa em 1989. Então, portanto, a gente deve ter cuidado como a gente lida com o livro do grande conflito. A gente não pode importar diretamente essa informação na nossa informação, no nosso tempo, aliás, no nosso tempo. Literal, escravidão. Como é que será que vai aparecer? Como é que será ali aqui no final? Não será exatamente igual, será espiritual. Um decreto dominical literal. Por que a gente está fazendo um decreto dominical literal aqui também? E nenhum de nós aqui acredita que os Estados Unidos, todos os imigrantes e os negros vão ser juntados e vão ser forçados a... Nós não acreditamos nisso. Sabemos que isso é loucura. Mas se você acreditar nisso, eu te sugiro que você tenha uma ideia muito doida sobre profecia do tempo do fim.
Antes que as pessoas começam a falar que essa é uma possibilidade. Isso não vai acontecer. Escravidão hoje é visto de uma forma diferente. É uma opressão do fraco e do pobre. Nós entendemos assim. Então, se a gente espiritualiza isso, por que a gente torna isso aqui literal? Porque a gente deixa esse é o problema, essa é a luta contra o clamor da meia-noite, do clamor da meia-noite. Esse aqui é o ponto que mais pega, esse é a problemática. O modelo do pré-clamor da meia-noite que nós temos, a linha dos Milleritas termina em 1844. Está errado. O modelo do pré-clamor da meia-noite, nós pegamos um livro, O Grande Conflito, foi escrito fora da nossa dispensação, e a gente pega as citações literais dali, a gente quebra, destrói todas as regras de ensino sobre parábolas, a gente quebra todas as nossas próprias leis. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. Primeiro literal, então primeiro o literal, depois o espiritual. Isso seria quebrar a regra. Primeiro o literal, o certo é primeiro o literal e depois o espiritual. Eles não são mesmo. O modelo do pré-clamor da meia-noite, nós pegamos o grande conflito e a gente traz dele até o final. Isso está errado. No clamor da meia-noite, nós descobrimos que a história millerita se estende de 1863. Então, portanto, Spiritual Gifts, volume 1, foi o livro para os milleritas. Portanto, nós sabemos que nessa história não existe decreto dominical. Então, e tem um marco que está alinhado com isso. E a gente corrigiu esse ponto aqui. Então, o que a gente vê que a gente não pode pegar um decreto dominical literal na história C que eu identifiquei aqui e trazer para a nossa história. A nossa história é a história B aqui. É uma história independente do grande conflito. A gente pode ver onde que a gente errou e onde nós acertamos, qual o modo correto. Então a gente pode argumentar. O Future for America poderia argumentar de diversas formas, em diversos pontos, que a gente destruiu os fundamentos. Igualdade e qualidade no movimento é errado. Que a gente não deveria ordenar as mulheres como anciãs. Equidade. Mas o ponto que eu gostaria que vocês vissem é que agora a gente está corrigindo os erros do passado. E assim como foi no tempo de Cristo, assim é agora. A pergunta que está sendo feita é como você lê. Como você lê a inspiração? E quando a gente começa a falar sobre teorias de conspiração, está dentro de nós. A gente acaba acreditando em teorias de conspiração. Por acreditar,
que a versão do grande conflito é melhor do que os spiritual gifts. E o fato de você ter uma preferência, o fato de você ser educado para ter essa preferência, te mostra que você acredita em conspiração, que você não está reconhecendo que os livros, os dois livros têm uma importância igual nos últimos dias. Então, se esse é o caso, então a gente tem que reavaliar o que esse marco aqui se parece no fim do tempo. Eu quero fazer só mais um ponto. Para aqueles que têm simpatia com a posição de Future for America. Pergunte a eles e pergunte a você mesmo. Primeira pergunta. Você acredita nessa linha? Você acredita que Jesus realmente poderia ter voltado em 1863? Você acredita que a opção A é verdade? Porque se você não acredita, então você está bem. Você continua então acreditando em uma mentira. Ou as suas falsas ideias sobre as profecias no final do tempo. Mas se você é como o Future for America, que acredita nessa linha, porque até agora eles acreditam, então você responda uma pergunta. Você é um movimento religioso ou um movimento político? Porque a última vez que eu chequei, quando você vai aqui para essa história, a punição que vai cair sobre esse país é uma questão política, um problema político, não um problema religioso. E aqueles que estão se apegando nesse assunto, por exemplo, das pragas, nesse ponto aqui, eles estão entrando num problema político, não religioso. Então, antes que as pessoas comecem a nos acusar de ser um movimento político, que agora a gente está abusando do livro de Apocalipse 12, capítulo 17, eu quero te lembrar que nessa história é um problema político. Então, se você quer argumentar que o remanescente da semente da mulher é uma entidade política e não religiosa, mas eu quero te lembrar, quem que era aquela mulher? A mulher, aquela que deu luz a Cristo. Por que Cristo, qual foi o problema por que Cristo foi crucificado? Será que foi um problema religioso? Claro que não. Porque os romanos não podem te crucificar por causa de um problema religioso. Leia o desejado de todas as nações. Os judeus sabiam que a única forma que eles podiam crucificar Jesus era chamá-los o quê? Um sacerdote? Um novo sumo sacerdote? Não. Eles chamaram ele o quê? Um rei, o que é um movimento político. Ele foi crucificado Trădarea este o problemă politică. Não é um problema religioso. Então nós precisamos tomar cuidado. As pessoas estão se perdendo com suas palavras.
Então, se você está no vale da decisão, e se você está ouvindo as mensagens que estão vindo do Future for America, que está acusando esse movimento, os líderes desse movimento, que estão enganando os outros e os trazendo para uma arena política, responda a essas perguntas. De ce a fost Iisus crucificat din cauza trădării? Qual foi a punição nessa? Qual foi a punição da história A? Care este pedeapsa în această istorie, istoria A? Guerra civil. Era pedeapsa. Astea erau Qual eram as pragas nessa história? Foi fenômeno político. Não a versão que você pega do grande conflito. Essas coisas não são tão simples e claras. E como as pessoas que não estão aceitando o clamor da meia-noite podem achar que é. Nós deveríamos ser pessoas inteligentes. Pessoas que pensam de causa para efeito. Então, se você está comparando as mensagens desse movimento e as mensagens do Future for America, você tem que considerar isso de uma forma cuidadosa, porque é muito fácil para descredibilizar as pessoas através do que por causa de fofocas, através de fofocas e basicamente destruindo suas características morais. Eu espero que ninguém nesse movimento faça isso. Porque não é apenas errado fazer isso, mas nós não precisamos fazer isso. Porque o clamor da meia-noite é poderoso o suficiente. Porque essa é a verdade de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, nós te adoramos, nós te agradecemos pela sua bondade. Eu oro para que o Senhor nos guie e nos direcione ao nos prepararmos para o fechamento da porta da graça. Pai, para todos aqueles que estão no vale da decisão, talvez aqueles que já tomaram a decisão errada, nós colocamos eles em oração, que eles possam se voltar a Ti, para que o Senhor os guie e os direcione. Não para que eles decidam se uma pessoa é má ou uma pessoa é boa, mas que eles examinem as linhas e tomem sua decisão baseado nelas. Oramos em nome de Jesus. Amém.